Quinta-feira, dia 24 de outubro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero que estejam todos muito bem, com um dia tranquilo, sossegado, para podermos conversar um pouquinho. E eu quero que vocês prestem muita atenção nesse vídeo de hoje, porque eu acredito que vou conseguir fazer vocês entenderem muito bem como funcionam as coisas. Né? Isso não é informação de bastidor, não é que eu conheço alguém importante que me disse, que me mandou uma mensagem, que eu conheço A ou B, não. Eu somente sou um curioso da informação. Só que quando você junta o Lé com o Cré, você consegue alguma coisa. Basta usar pelo menos três neurônios que a gente consegue perceber como funcionam as coisas. Por quê? Está em andamento fortes conversas e reuniões nos bastidores da Câmara dos Deputados para que Arthur Lira paute em plenário a votação da PEC, da anistia aos presos, injustos presos do 8 de janeiro, né? E que esteja incluído nesta lista o nome do nosso presidente, mito, né? E, claro, esse é um desejo dos parlamentares conservadores. O deputado Hugo Mota, nome escolhido aí pelo Arthur Lira para substituí-lo na presidência da Câmara, isso em fevereiro de 25, está sofrendo fortes pressões dos deputados aliados ao nosso presidente para que ele ajude a fazer a PEC ser votada ainda esse ano, já que a proposta ainda está parada na Comissão de Constituição e Justiça, que é, inclusive, presidida pela deputada Caroline de Tone, nossa aliada, mas que vem encontrando barreiras por parte da esquerda, que faz parte da comissão também, que vive a todo momento encontrando motivos para bloquear, postergar, impedir que o relatório seja aprovado dentro da comissão para ir depois ao plenário. Muito bem. Caberá então ao Arthur Lira colocar em votação se é que ele quer o apoio do nosso presidente para emplacar o Hugo Mota para a presidência da Câmara. Hugo Mota que está aliado de Lira. Porém, contudo, todavia, comenta-se também nos bastidores que depois de pautada a PEC e antes da votação, o presidente da Câmara, que não nasceu ontem e que é malandrão, né? Figura ali, como se diz, naquela ala felpuda do Congresso Nacional, dizem que ele vai trabalhar para que esta PEC não seja aprovada, para que ela seja derrotada, justamente para que ele não vire alvo do Supremo, que é claramente contra essa PEC da anistia. Então, o Arthur Lira faz de conta que está junto, somos nós, estamos juntos, conta comigo, irmão, né? E lá nos bastidores, olha, não deixa provar não, que é sujeira para nós. E ele vai pegar aqueles que têm o rabo preso lá com o Supremo para ajudar a fazer a PEC ser negada. É o que dizem, pelo menos é o que consta em manchetes de jornais, né? Lira está carregado de penduricalhos na maior corte brasileira, que como verdadeiro agiota, sim, porque a nossa corte parece um agiota, né? Sabe como ninguém constranger suas presas, suas vítimas. Além do fato de que Arthur Lira precisará tanto do apoio do nosso presidente, como também do atual inquilino do Palácio, para poder sair candidato ou a senador ou a governador em Alagoas, onde tem como forte concorrente o tal Renan Calheiros, né? Que é assim um atual inquilino do Palácio. Então ele precisa de ajuda de todo mundo. Por quê? O mandato dele de deputado vai acabar em 26. E ele, com a fama que tem, pode até conseguir ser reeleito, mas vai ser um deputado qualquer lá dentro. Não, ele quer o quê? Um governo de estado ou um senado. Mas aí ele precisa do apoio dos dois lados. A prova disso é que o Partido Progressista, o tal conhecido como PP, presidido, né, pelo Ciro Nogueira,
E PP, que é o partido de Arthur Lira, já declarou verbalmente apoio a Davi Alcolumbre para presidir o Senado Federal a partir de fevereiro de 25. Vamos lembrar que o Ciro Nogueira, desde que o nosso presidente foi eleito lá em 2018, despejou apoio ao nosso presidente, ao governo do nosso presidente, e inclusive ocupava o cargo de ministro da Casa Civil. Mas, claramente, ele joga sempre a favor de quem ocupa a cadeira presidencial. Assim como faz o MDB desde sempre. Desde sempre. Nunca, desde que começou os governos civis, o Temer nunca esteve contra o governo, fosse quem fosse o presidente. E o PP do Ciro Nogueira a mesma coisa. Com um parlamento assim, torna-se impossível chamarmos a Câmara dos Deputados de a Casa do Povo, pois o povo em si é o último a ser questionado, consultado sobre as ideias deles. A luta de Rodrigo Pacheco, por exemplo, tem sido óbvia, mais óbvia que a de Arthur Lira, já que o Pacheco simplesmente decidiu fechar as gavetas de qualquer proposta que chegue ao Senado que vá afetar ou o Palácio do Planalto ou a Corte Maior do Brasil. Nada passa, nada é pautado. E estamos aí há quanto tempo pedindo para que seja pautado, um impeachment de um ministro, por exemplo, e nada conseguimos. Com isto, o Pacheco está praticamente certo para ocupar um ministério do atual governo ou algum cargo em órgãos da União. Isso já está certinho para acontecer. Por isso, nem precisamos esquentar a cabeça acreditando que vai sair aí algum processo de impeachment. Esqueçam, eu já falei isso várias vezes, e mesmo que saísse não daria tempo para se fazer processo de impeachment algum esse ano. Mas, para que tudo dê certo para esses dois presidentes do Legislativo, eles precisam destravar, vejam só, 33 bilhões de reais no orçamento de 2024, que está brecado, que está parado. Porque essa parte do orçamento é justamente para as emendas parlamentares, que foram bloqueadas pelo ministro Dino. Olha a jogada. Eu amarro aqui as emendas e vocês vão ter que tocar pianinho a nosso favor, senão esse dinheiro não sai. E quando se fala em dinheiro, eu não estou falando de 33 mil reais, minha gente, nem de 33 milhões, que eu já nem conseguiria contar. Estou falando de 33 bilhões. E o Dino brecou essas emendas com a desculpa de que as emendas destinadas aos parlamentares, para que eles enviem a grana aos seus redutos políticos, precisam ter mais transparência. Nunca vi ninguém pedir transparência até hoje para o que os parlamentares fazem com o dinheiro que recebem. Nunca vi um parlamentar dizendo: estou aqui na minha cidade natal, no meu reduto, inaugurando essa ponte que eu construí aqui com a emenda parlamentar. Nunca vi. Simples assim. Então, aí é que mora o X da questão. Pois sem a água benta, que mata a sede desses parlamentares, eles não votam de acordo com o que desejam os dois presidentes do Legislativo. Ou seja, é um segurando no rabo do outro. E ninguém larga. E se ninguém larga, a coisa não anda. Claro que o maior, digamos, corte... claro que a maior corte usa esse bloqueio para que o parlamento não vote nada contra eles. E é por isso que nenhuma PEC caminha. É por isso que nenhum projeto de lei para constranger o Supremo caminha dentro da Casa do Povo. E por isso que o Arthur Lira não vai trabalhar para ver a PEC da anistia aprovada. Ele vai fazer de tudo para que não seja. Ou vai apostar na sorte. Se for aprovada, ele vai contar que dê tudo certo para ele. Aí, quando o nosso presidente diz que precisa trabalhar junto com o Centrão, os influenciadores, agora marcelistas, começam a tagarelar sem fundamento palavras de ordem contra ele e também contra Tarcísio de Freitas.
Né? Olha, a gente fica olhando, eu pelo menos fico olhando, fico tentando entender o porquê dessa perseguição. Que o Tarcísio está assim com o Kassab. E ele vai ser candidato a isso, o Kassab a vice daquilo. Queria saber de onde eles tiram essas notícias. Não? É uma coisa... Mas eles acham que é bonitinho, que é charmoso perder de pé, com uma Fanta Diet na mão. É isso que eu vejo. Por esse motivo é que alguns influenciadores, ou algumas más influenciadoras, estão sofrendo pancadas na internet. E vocês conhecem muito bem. Principalmente no X, do Elon Musk. Né? Por que elas estão tomando pancadas? Por manterem o discurso diário como se fosse um disco arranhado contra Tarcísio de Freitas. É todo santo dia. Tarcísio é isto, Bolsonaro é aquilo, não somos gado, faço o M, né? E etc. Aliás, é bom que elas saibam, elas já sabem, eles já sabem que o Marçal vai entrevistar o Boulos, candidato apoiado pelo PT, nessa sexta-feira agora. Nesta entrevista, certamente não haverá cadeiradas, já que o próprio Marçal, o MacGyver brasileiro, prometeu que a entrevista vai ser com muito respeito e ele não vai focar no passado de Guilherme Boulos. Vai ser uma entrevistinha suave, né? O que você pretende fazer? Qual é a sua pauta principal? Quais são os seus planos de governo? Marçal disse que vai fazer perguntas técnicas, que é o que o povo quer saber. Eu queria saber o que o Boulos entende de técnica. Que eu saiba, ele só entende de foice e de martelo, e de invasão de terras. Não, de propriedades, né? Ele prefere propriedades. Mas o Marçal disse também que convidou o Ricardo Nunes, assim como convidou o Boulos, mas o prefeito de São Paulo preferiu dizer não. E eu, Paulo Alves, se estivesse no lugar de Ricardo Nunes, também diria não. Como Nunes, que foi chamado de tudo quanto é nome pelo Marçal, né? Que foi ameaçado de ser preso caso Marçal fosse eleito, para que ele vai participar de uma entrevista que a gente sabe claramente que seria a maior das burrices? Além de ter muita cara de pau, para ir conversar com alguém que o ofendeu a campanha toda. Mas o Boulos, que também foi atacado pelo coach, né? Aceitou, já que ele tem uma tremenda cara de pau e sabe que essa entrevista, presta atenção, essa entrevista será para levantar a bola do psolista, do Boulos. A menos que eu me engane, eu vou ter que me enganar muito, pois é uma entrevista com a cara de ter sido encomendada. Ora, para que o Pablo Marçal ia fazer uma entrevista dessa, eu pergunto, a troco de quê? Ele não vive de entrevista com um candidato a prefeito. Não é disso que ele vive. Ele, quando saiu, disse que abria a mão e ia deixar o pessoal votar como quisesse, mas ele não ia mais se meter. O engraçado é que tudo isso ajuda a confirmar que o Marçal veio realmente para dividir o apoio ao nosso presidente para 2026. E com muito apoio de influenciadores que acompanhavam, ou que eu acompanhava, ou ainda acompanho alguns. Preste atenção nessa imagem aí. Vocês estão vendo, não? Eu não quero com essa imagem, prestem atenção, não quero colocar em dúvida o caráter de nenhum deles. Não os conheço, só sei deles pela internet, mas a vida privada eu não conheço, portanto não vou acusá-los de nada, tá? Não quero pôr em dúvida o caráter de ninguém. Agora, por quê? Porque eu reconheço que alguns deles já prestaram muitos bons serviços para a nossa direita. Alguns já colocaram o pescoço a prêmio pela direita brasileira. Mas eu acredito que hoje estejam fazendo um pré-julgamento e colocando sim em xeque o caráter do nosso governador Tarcísio de Freitas.
E por que eu digo isso? Porque alguns desses, e faltam muitos outros que eu não coloquei na imagem, chama Tarcísio de Freitas de traidor, de isto, de aquilo, de centrista, de caçabista, sem fazer, a meu ver, uma leitura mais correta sobre como funciona a política brasileira e sobre o passado de Tarcísio de Freitas. Aí é o seguinte, ou eles sabem demais e eu sei de menos. Porém, como eu sempre procurei pautar meus comentários sobre atos comprovados ou atitudes claras dos políticos, não me lembro de um único ato de traição no governador de São Paulo. Portanto, não cabe, a meu ver, julgá-lo, apontar o dedo a ele sem provas e sem motivos, cá entre nós. Porque já está muito claro que sem o Centrão ninguém caminha na política brasileira. Isso já está mais do que claro. Se eu ficar explicando o porquê, vai ser outro disco arranhado também. Agora, eu acredito que ao darem fama ao então candidato Pablo Marçal, eles não pararam para pensar no dia seguinte de como ficaria a direita conservadora brasileira. E claro, somente o futuro é que vai mostrar quem está certo e quem está errado nesta briga de inocentes, porque, na verdade, eles de nada sabem. Até porque, como eu expliquei no início do vídeo, vocês perceberam que lá em cima, lá nos porões de Brasília, as coisas são tramadas, traçadas para que no final todos se deem bem, todos saiam bem. Porque a água benta é boa, hein? Faz milagres, podem ter certeza disso. Mas enfim, eu queria dizer que era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, como sempre peço. Deixa aí os likes, pelo amor de Deus, deixa o like. Sem o like o vídeo não propaga. Eu preciso dos likes. E peço para que vocês peguem o link dos vídeos que eu faço e passem para seus amigos. Quem puder colaborar com o canal, eu agradeço de coração. Porque saco vazio não para em pé. E para tocar o programa dá muito trabalho, sem ajuda principalmente. Ajuda que eu digo é sem ajuda física de outras pessoas que eu teria que bancar para me ajudar, evidentemente, não é? Mas, de qualquer forma, espero que vocês tenham um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.